eu entrar propriamente na palavra, só vou passar aqui alguns esclarecimentos para o pessoal às vezes não assustar, tá? Eu, por conta da minha condição física, às vezes eu sou cometido por uma espécie de fraqueza, né? Mas isso é normal do meu quadro. Então, às vezes, eu falo muito rápido, então eu estou me condicionando a não falar tão rápido. Porque quando eu falo muito rápido, quando a minha respiração é um pouco precária, às vezes eu fico um pouco ofegante. Então, se eu fizer algumas pausas maiores, não fiquem preocupados, porque é assim mesmo, tá? A velocidade que eu estou falando aqui é a velocidade normal que eu falo. Eu vou procurar falar um pouco mais cadenciado, mas às vezes se eu der algumas pausas maiores, não se assuste, porque é assim mesmo, tá bom? Mas eu confesso que eu estou confortável e eu tenho um perigo, porque se eu ficar muito confortável, aí eu falo demais. Então lá na Metodista, por exemplo, o pessoal já me deixa muito confortável para o sermão não se alongar muito. Mas amém, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês, como ele disse, quero falar um pouco sobre o tema milagre. Esse é um tema para mim, juntamente com o tema salvação, um dos temas menos explorados e mais mal ensinados na igreja cristã, infelizmente. E obviamente que eu não tenho a intenção aqui de esgotar o assunto, mas eu quero trazer uma reflexão bíblica aqui para vocês sobre esse tema. Eu quero usar, pessoal, como pano de fundo, o texto está ali em Mateus 14, vamos abrir lá, por favor. Mateus 14, a gente vai ler dos versos 22 ao verso 33. Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês hoje é parte, né, de um livro que eu na verdade, já mandei para a editora, e vai falar sobre a anatomia de um milagre, que eu exploro realmente esse tema de uma maneira teológica, um pouco filosófica, dando o meu próprio testemunho de vida como pano de fundo. Então, aqui eu estou dando uma palhinha aqui para vocês. Então vamos lá. Mateus 14, do 22 ao 33, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Pessoal, quando nós falamos em milagre, nós temos duas reações bem antagônicas. E eu quero expor aqui rapidamente para vocês, para ver qual tipo de reação vem na sua mente quando nós escutamos a palavra, quando você escuta a palavra milagre. A primeira, pessoal, é de classificar milagre como superstição. Principalmente no contexto secular em que nós vivemos,
o milagre ele tem sido considerado algo totalmente subjetivo e totalmente escanteado para o elemento da fé e da fé religiosa, ignorando o fato de que todo ser humano ele é religioso. Só que essa reação de colocar o milagre a escanteio, colocar esse elemento da vida humana, vou explicar depois essa afirmação, mas esse elemento no âmbito da fé, do subjetivismo, da crença religiosa, por conta de um pensamento secular. Consciente ou inconsciente, todos nós, em certa medida, nós somos influenciados por uma divisão que um filósofo, às vezes alguém que nunca ouviu falar, mas o pensamento dele influencia a nossa maneira de pensar, queiramos nós ou não, que foi Immanuel Kant. Então o que ele disse? Vou falar aqui bem a grosso modo, tá? Ele tentou conciliar dois pensamentos, duas visões de mundos completamente opostas. Uma era o inatismo, que dizia que o ser humano já nasce com ideias prontas, e a outra é o ceticismo, que John Locke, que foi um dos principais representantes ali, dizia que o ser humano nasce, o ceticismo e o empirismo, né? John Locke era empirista, que dizia que o ser humano nasce com a mentalidade, com a consciência em branco, e as suas experiências é que vão preenchendo a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, ou seja, a consciência humana. Então Kant ele tentou conciliar essas duas visões de mundo, o empirismo, e logicamente tem também um pezinho ali do ceticismo, porque tanto o ceticismo como o empirismo, eles fazem parte do chamado iluminismo, do iluminismo inglês. Porque quando a gente fala iluminismo, a gente aprende na escola que foi uma coisa só, e não foi. O iluminismo francês é uma coisa, o iluminismo inglês é outra. Mas enfim. Então o que acontece? Kant ele tentou juntar, fazer uma síntese entre esses tipos de pensamento. Então, vou falar, como eu disse, né, vou falar bem que é grosso modo, porque Kant é uma filosofia complicada e chata pra caramba. Então, só pra gente entender, ele tentou, pessoal, ele fez uma divisão dizendo que o empirismo, ou seja, o conhecimento que nós temos através dos nossos sentidos, esse é o que importa. Esse é o que importa de verdade, esse é o conhecimento verdadeiro. Ou seja, nós só podemos conhecer plenamente aquilo que nós podemos aprender, aquilo que nós podemos conhecer através dos nossos sentidos e aquilo que nós captamos pelos sentidos sendo condicionado pela razão, que ele vai usar ali o método científico de um século antes, Francis Bacon no século XVII, que é chamada Revolução Científica. Mas ele também não tirou de lado o inatismo. O que é o inatismo? O ser humano já nasce com ideias que ele nem sabe de onde veio, mas já está lá. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar essas ideias inatas de número, e ele vai chamar o conhecimento através dos sentidos, através da razão, de fenômeno. Então, para ele, todo tipo de conhecimento que não passa pela razão, não passa pelos sentidos, não passa pela razão, é elemento de fé e não serve para a ciência. Isso não é ciência, isso é elemento de fé. E aí depois, baseado nessa divisão de conhecimento, ou seja, as ideias inatas, embora elas fundamentem o conhecimento que nós temos através da razão. Só para você ter uma ideia da loucura do cara, mas isso infelizmente influencia muita gente. Por exemplo, eu estou aqui com esse controle, todo mundo aqui está vendo esse controle, mas Kant dizia que o conhecimento que eu tenho desse controle, embora esteja sendo alcançado através dos meus sentidos e da minha razão, quem determinou isso foi as ideias inatas, ou seja, eu tinha uma ideia inata na minha cabeça de que era o controle, mas eu não sabia o que era, eu tinha uma ideia. Então, a partir do momento que eu conheço esse controle com a minha razão, isso aqui, esse conhecimento é, na verdade, a manifestação material daquilo que estava na minha mente. Então, para ele, o que vai valer? Somente o conhecimento material.
Somente o conhecimento que a gente consegue através dos nossos sentidos, através da nossa razão, por meio do método científico. Só que ele não vai anular a existência da ideia inata. Embora a gente não conheça, ela existe. E aí Kant vai colocar Deus, vai colocar as obras de Deus, que não podem ser explicadas racionalmente, nesse patamar do inatismo, que ele vai chamar de número, ou seja, o conhecimento que não pode ser adquirido através da razão e através dos sentidos. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas eu estou tentando mastigar bem, para a gente entender por que muitas pessoas não creem em milagre, e por que muitas vezes, muitas pessoas, incluindo cristãos, colocam o milagre como uma mera superstição, como uma crendice. E a gente vai ver que não é. Mas a gente precisa entender isso. É baseado nesse kantianismo dos infernos, por exemplo, que se propõe a ideia do Jesus histórico. Não, a gente tem que entender o Jesus histórico. Ou seja, olha que coisa do capeta. Então a teologia liberal, ela bebe dessa, com perdão na palavra, eu sei que você permite falar isso, essa desgraça que tem, infelizmente, deturpado a fé de muitos cristãos. Então o que a teologia liberal, baseada no kantianismo, vai dizer? Não, o Jesus válido para o cristianismo é o Jesus histórico. Por quê? Porque os milagres de Jesus não aconteceram de verdade. Foram, na verdade, uma tentativa de mistificar Jesus a fim de ele competir com os deuses pagãos da sua época. Então, muitos autores liberais vão dizer que os milagres de Jesus não aconteceram de verdade. Foi apenas uma tentativa de mistificar Jesus. Então, eles vão fazer a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus místico. E para esses liberais, o que importa é o Jesus histórico. Por quê? Porque o Jesus revelado pela história, que pode ser entendido através da razão, através dos elementos históricos. Só que, pessoal, se a gente for por essa linha, a gente desconfigura completamente o cristianismo. Porque a encarnação de Jesus é um milagre. Tudo aquilo que Jesus fez é um milagre. Então, como eu disse para vocês, a primeira reação que a gente tem, e essa reação influenciada por esse pensamento secular, é essa, de colocar o milagre apenas como alvo de fé, só isso. Não, Levi, você crê em milagre? Não, beleza, crê com a sua fé, mas vamos para a vida real, né? Vamos para a vida real. Milagre é crendice. Então essa é uma ideia totalmente errada, a gente vai entender por quê. A outra vertente, pessoal, que é uma vertente que bebe mais do pentecostalismo, principalmente do neopentecostalismo, é a divisão que eles fazem entre obras ordinárias e obras extraordinárias. Então o que acontece? Para eles, milagres estão na esfera das obras extraordinárias. E aí a gente vê que é muito comum as pessoas fazerem cultos buscando o extraordinário de Deus. Irmãos, isso no primeiro momento até parece espiritual. Não, a gente quer mais de Deus. E aqui, irmãos, um parênteses. Eu assim, meio que cresci na fé ouvindo isso. Queremos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Mas eu sempre pensei, cara, mais de Deus, o que é esse negócio mais de Deus? É a coisa mais sem noção que eu já vi. Mais de Deus, mais o que, meu filho? Mais de Deus, mais de Deus. Tá, mais o quê? É uma coisa sem sentido, total. Só que aí, esse neopentecostalismo, ele vai colocar, como eu disse, o milagre nos extraordinários. E aí o cristianismo fica condicionado ao extraordinário. E aí, se não acontece nada extraordinário, Deus não está agindo. Então aquela coisa fica buscando extraordinário. Não, eu tenho que ter o extraordinário de Deus na minha vida. Aí entra todas as outras aberrações. A confissão positiva, eu declaro. Tá, filho, você declara o quê? Você declara uma coisa, o que a Bíblia declara é outra.
muitas vezes totalmente diferente. Então segura a onda aí. Só que é assim. Agora, pessoal, por que isso é completamente errado? Porque a mesma divisão que infelizmente muitos de nós fazemos, que é a divisão secular e espiritual, que é uma divisão completamente errada, nós somos cristãos em todos os momentos e toda a nossa vida de maneira íntegra precisa estar debaixo da ação de Deus, debaixo da palavra. Assim acontece também, pessoal, com as obras de Deus. Não existe essa distinção, obra de Deus ordinária e extraordinária. Tudo que Deus faz é milagre, irmãos. E quando a gente tem essa consciência de que tudo que Deus faz é milagre, a gente vai desenvolver uma gratidão a Deus. Irmãos, tudo é milagre. Logicamente que algumas obras são mais evidentes. Por exemplo, a minha vida é mais evidente. Porque falando sério, dá para eu ter batido as botas há muito tempo. Duas semanas atrás, eu fui no HC, que eu faço tratamento lá. Eu faço tratamento lá em 2 clínicas. Na verdade 3, né? Uma é com menos frequência. Uma é endócrino, para tratar a questão da massa óssea, né? Que eu perdi muita massa óssea. Por isso que meu corpo não curvou desse jeito. Então eu faço tratamento lá, para ganho de massa óssea. E a principal que eu vou é a cardiorrespiratória. E 2 semanas atrás eu fui na cardiorrespiratória. E aí na HC, quem já foi lá sabe que os pacientes são atendidos por residentes. E aí eles conversam lá com você, né, fazem ali a anamnese e depois passam o caso para a médica-chefe, a professora. E essa médica-chefe já me atende, a doutora Rosângela, já me atende há algum tempo. E toda vez que eu vou lá, ela diz: Mateus, você é um milagre. Eu falo, sei. Porque, nossa, só está melhorando o seu caso. Então, para ela olha assim, por exemplo, eu faço uso de oxigênio, já desde 2019, ou seja, 5 anos, e eu usava 2 litros por minuto. Hoje eu uso meio. É milagre, não é, irmãos? É milagre. Só que a gente tende a achar que milagre, que a ação de Deus, é só nessas coisas extraordinárias. E esquece que o milagre é tudo. O fato, por exemplo, pessoal, os maridos aí, o fato de você ter casado, é milagre. Irmãos, olha essa carcassinha aqui. Casou com uma mulher linda, igual a minha. Os irmãos não precisam concordar não, mas olha aqui, coisa linda. É milagre. Irmãos, tudo é milagre. Toda ação de Deus é milagrosa. Tudo existe por uma intervenção sobrenatural de Deus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Salmo 33, 6 fala que Deus disse e tudo passou a existir. Irmãos, é milagre. Quem aqui já viu o ciclo do desenvolvimento humano dentro da barriga da mulher? Gente, osso se formar. Lá no Salmo 139 fala de maneira assombrosamente maravilhosa. Irmão, você existe por um milagre. Tudo é milagre. Então não existe essa distinção entre obra ordinária e extraordinária. O café que a gente toma é milagre. O fato de você estar aqui hoje é milagre. Por quê? Porque é a ação de Deus. Uma outra, eu já acreditei muito nessa definição, outra definição de milagre. Milagre é quando Deus extrapola as suas próprias leis. Gente, a afirmação é sem sentido. Existe alguma lei que Deus não tenha estabelecido? Todas as leis que Deus estabeleceu. Então, quando Jesus, por exemplo, transformou água em vinho, é lógico que ele fez uma ação sobrenatural, mas usando as leis da física. O Sam Hannity tem uma aula maravilhosa quando ele fala da mudança atômica que Jesus realizou para transformar água em vinho. Então ele explica, ele é físico, né? Então ele explica os mecanismos físicos que Jesus usou para transformar água em vinho. Então não é um milagre, uma ação sobrenatural. É lógico que é sobrenatural. O sobrenatural, presta atenção nisso, pessoal, guarda. Se tu tiver que guardar nada dessa pregação, se vocês guardarem só essa afirmação, eu já vou estar satisfeito com isso.
aquilo que é sobrenatural para a gente é completamente natural para Deus. Totalmente. Então a gente vai ver que Jesus andou sobre as águas. Oh, Jesus andou sobre as águas. Para Jesus era a coisa mais normal do planeta. Jesus ele tinha pleno senhorio sobre todas as leis que ele próprio estabeleceu. Então Jesus não tinha dificuldade. Estava ventando muito, vento, fica na tua aí, segura a onda aí. Para Jesus era comum. Então aquilo que é sobrenatural para nós é completamente natural para Deus. Então o fato de você existir é algo sobrenatural, é algo milagroso, é a ação de Deus. Então nós temos que entender que todas as ações de Deus na nossa vida, por mais ordinário, por mais simples, por mais cotidiano que seja, é milagre. E por isso que a gente tem que agradecer a Deus por isso. Com esse entendimento, pessoal, vamos agora para o texto. Vou procurar ser bem rápido. Essa foi a introdução. Mas eu não vou demorar não, pessoal, prometo. A primeira coisa que a gente vê aqui, eu também não vou fazer versículo por versículo não, tá? Vou fazer só as principais aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, que para a gente entender a profundidade do milagre, como Deus usou o milagre para ministrar na vida dos discípulos, a gente tem que entender primeiro o panorama da coisa. Então, lá no versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que o texto fala de uma maneira muito clara, e todo mundo que expôs esse texto não expôs esse ponto é charlatão, tem que expor isso aqui. Qual que é o princípio aqui? A plena distinção, aí sim, a distinção não só nesse texto aqui, mas em vários outros textos, que Jesus faz entre discípulo e multidão. A distinção é muito clara, irmãos. Jesus era seguido pelas multidões, mas a exposição das parábolas, por exemplo, a explicação das parábolas era só para os discípulos. E eu também já vi muita gente, que aqui dá um outro sermão, falando assim: Jesus ele falava por parábolas para o pessoal entender. Mentira. Se a gente for lá em Mateus 13, Jesus está dizendo assim: eu lhes falo por parábolas para a multidão, para que se cumpra neles a profecia de Isaías, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam. É para não entender mesmo. Agora, para os discípulos, aí Jesus dá aquela aula. Por quê? Porque Jesus fazia essa distinção. E por que é importante a gente entender isso? Porque o próprio fato de nós passarmos de multidão para discípulos já é um milagre. E aí a questão é: quem somos nós? Nós somos discípulos ou nós somos multidão? Um outro detalhe aqui: quem é discípulo está no barco. E o barco aqui tem uma referência clara à arca de Noé. E a arca tem uma referência muito clara à igreja. Então, irmãos, não cai nesse papinho de desigrejado, não. A igreja sou eu. Não, a igreja não é a igreja sozinha. Você pode ser templo. Embora, quando Paulo aborda ele fala de nós sermos templos, em comunidade. Então, esse discípulo está no barco, pessoal. E está no barco, está no barco com outros discípulos. E são esses discípulos aqui que provaram o milagre. Então, para que a gente possa receber, para que a gente possa provar o milagre, a gente tem que estar no barco. Primeiro, para estar no barco tem que ser discípulo. Então, aquele que é discípulo de Jesus é por um milagre. Já começa aí. A conversão é um milagre. A gente pode até discutir se a graça é irresistível ou preveniente, mas que é a ação de Deus é a ação de Deus. Não tem discussão, ou seja, é milagre. Não tem discussão, é milagre. E discípulo é aquele que permanece no barco. Só que tem muita gente que se diz discípulo, mas está fora do barco, ou seja, é multidão. E aqueles que estão no barco, o que acontece, pessoal? Chegou um momento na jornada ali que Jesus propôs para eles, porque Jesus fala lá, propôs para os discípulos: embarquem e vão para o outro lado. Isso fala de uma extensão do nosso horizonte, do nosso chamado.
Mas como eu disse, eu não vou falar isso aqui. Mas a outra coisa que a gente tem que entender é que na nossa jornada, como discípulos, estando num barco com Jesus, nós vamos ser açoitados pelas ondas. Ou seja, a vida cristã, que é um milagre, vai ter luta, irmão. Vai ter luta, e não é fácil não. Porque aqui a gente tem que, não só aqui, né, mas a Bíblia toda, a gente tem que ler a Bíblia, pessoal, com imaginação. Isso que é muito bom a gente, que não tem o hábito, leia literatura, para abrir a nossa imaginação. Porque aqui a gente vê, açoitado pelas ondas, a gente pensa que é aquelas ondinhas lá do Rio Grande, quando o cara de jet ski faz aquela ondinha. Não, irmãos, aqui, embora aqui foi o mar da Galileia, que também recebe o nome de Lago de Tiberíades, lá no Genezaré, não era propriamente um mar, mas era um grande lago, era uma grande porção de água. Então aqui, pessoal, a gente tem que entender que a ventania, o próprio texto deixa muito claro, era coisa forte. Então aqueles que são discípulos, que estão no barco com Jesus, vão ser açoitados pelas ondas. Vão ser açoitados, meus irmãos, nós passaremos lutas. Eu que o digo. Só que quando eu falo eu que o digo, não quer dizer que a minha luta é maior que a de vocês. Eu creio que todo mundo aqui tem luta. Porque as intempéries físicas não são as únicas. A gente tem lutas em todas as áreas da nossa vida. Entendido isso, pessoal, a gente vê que é exatamente nesses problemas é que vem a intervenção de Deus. É justamente nesses problemas. Só que para que a gente possa compreender a ação de Deus como milagre, a gente tem que entender que nós passaremos por lutas. Então esse cristianismo, pseudo-cristianismo que diz que o cristão não enfrenta problema, que se você está enfrentando problema, é porque você está em pecado, você não está orando direito, você não está dizimando, e essa macumba gospel que a gente vê por aí, isso não é cristianismo, irmãos. Jesus ele disse de uma maneira muito clara na João 16,33: no mundo tereis aflições. Irmãos, Jesus falou que a gente vai ter aflição. Porém, tem um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então a gente vê, pessoal, que o próprio fato de nós não temermos diante das tribulações é milagre. Eu lembro quando eu estava na CTI, eu estava ali num estado bem convalescente e eu fiquei lá 3 dias. 3 dias, né? Fiquei lá 3 dias na CTI. E nesses 3 dias que eu fiquei, morreram 3. Do meu lado, assim, falei, pronto, se for escadinha, deixa em mim. Então, naturalmente falando, cara, eu estava com medo. Mas, juntamente com esse medo, eu não sei explicar, mas vem uma paz assim, que é aquilo que Filipenses 4 fala, né? A paz que excede todo entendimento. Vem uma paz tão grande que eu falei, cara, eu não vou morrer. Porque se eu tivesse que morrer, era para ter morrido antes de vir para cá. Quando eu estava saturando lá 58, o pessoal queria me entubar, enfim. Era para ter morrido ali. Se eu já estou aqui, embora esteja ruim, mas eu estou bem melhor do que eu estava, não, então vai ser sossegado. Mas é interessante que essa paz não anula o medo e não anula as lutas. E são nas lutas, pessoal, que a gente vê, que a gente prova de uma maneira mais clara do sobrenatural de Deus, da ação sobrenatural de Deus. E quando eu falo sobrenatural, não estou falando extraordinário. Irmãos, a gente já tem que acabar com essa divisão, ordinário e extraordinário. Tudo é milagre. A gente tem que ver que tudo é milagre. Tudo é ação de Deus na nossa vida. Então, pessoal, no meio do milagre, no meio da luta, no meio quando o barco estava sendo açoitado pelas ondas, a Bíblia também fala, como eu sempre digo, né, na Bíblia não existem meros detalhes. Aqui a Bíblia fala no versículo 25 do tempo em que Jesus manifestou seu milagre. Lá no versículo 25 diz assim:
assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Na quarta vigília da noite. Não, se a gente pegar o esquema do tempo ali, eu não vou expor aqui porque demanda muita coisa. Mas só para a gente entender de uma maneira bem clara, só para contextualizar aqui, a quarta vigília, pessoal, é o período entre as 5 e 6 horas da manhã. Entre as 4 e 6 horas da manhã. Esse período, quarta vigília da noite. Começa na meia-noite e vai até às 6. Então, de 2 em 2 horas aí. Então, da 4 às 6. A quarta vigília da noite. Ou seja, o processo final da madrugada. Irmãos, é o período mais escuro que tem. E assim, é o auge da madrugada. Mas sempre com o último estágio da madrugada mostra o limiar de um novo dia. E foi justamente nesse período, o período mais negro, no auge da madrugada. Imagina você num barco, entre lá, às 4 às 6 horas da manhã, você só tem a luz da lua. E aqui, ó, barco balançando, água entrando, todo mundo com medo. Imagina, irmãos. Então, às vezes a gente passa por alguns problemas que a gente pensa: cara, cadê Deus? Quantos aqui já passaram por situação assim? Você é muito dedinho assim. Cara, eu estou passando por tudo isso. Cadê Deus aqui? Deus abandonou. Irmãos, Deus não abandona, Ele também não atrasa. Às vezes pode ser no último estágio da madrugada, mas Jesus, Ele vem. E como é que Jesus veio? Andando por sobre o mar. Então, aquilo que eu falei para vocês, a maneira como Jesus abordou os discípulos foi completamente sobrenatural. Mas para Jesus, é completamente natural. No livro Culto Racional, eu tenho um capítulo que fala só sobre isso, sobre a plataforma visível. Jesus, na verdade, ele estava andando porque ele estava agindo no Espírito, que é o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas. Era esse Espírito que estava ali sustentando Jesus sobre o mar. Então Jesus, ele estava andando sobre uma plataforma do seu poder, sobre a palavra. E é sobre essa plataforma que Jesus manda Pedro andar sobre ela. E aí agora eu já estou caminhando para o final. Então a gente entendeu que Deus, ele não se atrasa, mas Ele conhece o nosso problema e Ele intervém. A gente tem que entender que Jesus, faço uma pergunta para vocês para elucidar esse ponto. Vocês acham que Jesus tinha poder para acabar com a tempestade de vez? Para acabar com aquela situação? Óbvio que tinha. Só que por que Jesus não acabou? Porque Jesus poderia muito bem, né? Todo mundo ali com medo. Jesus sabia que estavam com medo. Tanto que Jesus fala: gente, não tem mais, eu estou aqui. Ele sabia que estavam com medo, eles estavam enfrentando perigo de morte. Por que Jesus não acabou o problema logo e resolveu? Porque Jesus, ele quer nos ensinar a vencer com Ele os nossos problemas, a enfrentar e a vencer com Ele os nossos desafios. Esse é o milagre, pessoal. A gente tem uma tendência carnal, eu falo por mim, eu sou o mais pecador nesse ponto. Quando a gente está diante de um problema, diante de uma situação difícil, qual que é a nossa tendência? Fugir. Isso muito no contexto de igreja, por exemplo. Estou naquela igreja ali, dou raízes. Mas eu tive um problema com fulano de tal. Para evitar conflito, o que muitas pessoas fazem? Não, sai. Por quê? Porque não quer enfrentar o conflito. Às vezes é coisa boba. Então, a gente tem essa tendência. Mas Jesus, ele quer quebrar isso. Então Jesus, ele escolheu não solucionar aquele problema, solucionar aquela tribulação momentânea ali. Mas não. Assim como Jesus chamou a Pedro, Jesus quer nos chamar nele a andarmos sobre os nossos problemas. E andar sobre os nossos problemas não é ignorá-los,
mas é enfrentá-los. Não com as nossas forças, mas em Jesus. Então, assim como Jesus estava andando numa plataforma invisível, foi nessa plataforma invisível, baseado no poder do Espírito pela palavra, porque Pedro, ele só andou sobre as águas porque ele ouviu e atendeu o chamado de Jesus. Bem, e aqui a gente tem que entender que o chamado de Jesus é para viver um milagre. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, e esse aceitar Jesus também é meio relativo, né? Porque, enfim, o nosso processo de conversão já é um milagre. Então, a prática da conversão é para que nós andemos em milagre. Por quê? Porque Jesus falou que aqueles que são discípulos de Jesus vão enfrentar problemas, vão ser perseguidos. Só que nós não devemos fugir dos problemas. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, a caminhada cristã é uma caminhada de problema. A caminhada cristã é uma caminhada de dificuldade. E o milagre se manifesta exatamente aí. Então, ali mesmo a gente enfrentando problemas, a gente, em Jesus, a gente vence. É baseado nisso, por exemplo, que Romanos 8,37, o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aqui, eu sempre critico os coaches, né? Se tiver algum coach aqui, depois não conversa. Mas enfim, aqui não tem não, pelo amor de Deus. Mas o coach, o que acontece? Pega só a primeira parte do versículo. Não, em tudo nós somos mais do que vencedores. Aí pega Filipenses 4,13 também, né? Em tudo posso naquele que me fortalece. Só que, enfim, vamos primeiro para o Romanos, né? Para a gente entender essa visão deturpada de milagre. Então, em tudo nós somos mais do que vencedores. Não, Jonas, você é vencedor. Você tem que viver a vitória, como se a vitória fosse mérito seu. Então, eu já vi muita gente, já discuti com muitas pessoas que fazem uma interpretação errada de Filipenses 4,13, que pensa que essa questão assim de que tudo posso naquele que me fortalece, pensa que o cristão é o celular. Por quê? Porque a gente carrega o celular na bateria e aí depois tira o celular do carregador e ele funciona por ele mesmo. O coach acha que é assim. Não, Deus ele te capacitou, agora a vitória está em você. Irmão, se a gente não permanecer ligado no carregador, esquece, irmão. E esse é o milagre, é perseverar em Jesus. Na João 15. João 15, Jesus diz de uma maneira muito clara: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. E aí sim vocês darão muitos frutos. Então esse modelo do cristianismo celular que o coach emprega não funciona, irmãos. É diferente do celular que a gente carrega, tira da tomada e ele funciona ali por ele mesmo, sozinho. Se a gente desconectar de Deus, acabou. E esse é o milagre, a própria perseverança. O ato de permanecermos em Cristo é um milagre. Irmãos, porque se não for milagre, é muito fácil a gente desconectar de Jesus, é ou não é? É fácil. É somente um ato milagroso de Deus que pode fazer com que nós perseveremos nele. Então Jesus, ele quis ensinar isso para Pedro. Pedro, ó, não vou parar a bagaça aqui não. Não vou parar não. Você vai ter que andar comigo. Você quer provar do milagre? Você não vai fugir do problema não. Você vai enfrentar comigo. E você vai vencer. E Pedro venceu. Até que ele começou a reparar na força do Deus. Hebreus 12,2 diz assim, que nós precisamos perseverar, manter os nossos olhos, o texto diz, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E olho, pessoal, Jesus, ele fala que o olho é o principal dos nossos sentidos. Por isso que em Mateus 6,22 ele vai falar: os olhos são a candeia do corpo. Logicamente, quando fala sentido, não está falando só do olho físico, mas está falando do olhar espiritual. O Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o fato de nós elevarmos os nossos olhos, o salmista nem está falando só do olho físico, mas está falando do alvo, do nosso foco.
o alvo da nossa perseverança. E é muito fácil, diante de um problema, a gente começar a olhar e a focar nos problemas em si. Mas o milagre é justamente a gente, diante do problema, olhar para Jesus e saber que, embora a coisa está pegando fogo, embora a coisa está russa para o nosso lado, mas Jesus está no meio disso com a gente. E assim como Pedro perseverou e provou do milagre, enquanto olhava para Jesus, nós precisamos permanecer com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Isso, irmãos, é milagre. Porque, humanamente falando, ninguém consegue. Se não for uma intervenção de Deus, nós não conseguimos permanecer olhando para Jesus sem sucumbir por olharmos os nossos problemas, os problemas que nos acometem. Então, o milagre é, diante deles, permanecer em Jesus. Mas isso é milagre. E aí, pessoal, agora para finalizar de verdade, é aquele ditado, né? Quando o pregador fala que vai acabar, isso não significa nada. Mas agora eu estou indo para os finalmente mesmo. Jesus, ele fala, né, sobre a questão da pequena fé, mas o que eu quero, de fato, encerrar é que os problemas, pessoal, e Deus permite os problemas justamente porque nos problemas que nós provamos no milagre, tem tempo para acabar. Então lá no versículo 32 diz: subindo ambos para o barco, cessou. Então, irmãos, nós precisamos crer nisso. O problema que você está passando vai chegar uma hora e vai acabar. Só que a gente não pode colocar o nosso alvo no final da coisa. Quero sair disso logo. Irmãos, viva o momento. Viva o milagre. Se você está no momento, assim como eu, de ainda estar provando a turbulência da coisa, viva como não, isso é fato. Jesus está do seu lado e você está andando sobre o mar da tribulação que você está passando com Ele. E isso eu posso falar, pessoal, com toda a autoridade, não minha, mas de Deus, porque eu tenho vencido a morte, eu venço a morte todo dia. Porque, como eu disse para vocês, eu não acredito. Meu filho, como você está vivo? Eu falei, verdade, eu não quero. Mas é isso aí, é um milagre. Em Jesus eu estou andando sobre as águas com Ele. Mas existe um tempo. Como que isso vai acabar? Não sei. Mas vai chegar um tempo para acabar. Vai chegar o tempo que o vento vai cessar. E aí, termino de verdade, qual que é a finalidade de tudo isso? Qual que é a finalidade do milagre? Qual que é a finalidade da intervenção de Deus na sua vida? Está lá no versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Ou seja, o verdadeiro alvo do milagre, o verdadeiro alvo de nós permanecermos em Cristo, o verdadeiro alvo de nós passarmos por tribulações e vermos a vitória de Jesus a cada dia sobre as nossas vidas, é que Ele seja adorado, é que Ele seja glorificado. Isso aqui, pessoal, embora seja óbvio, tem que ser dito para a nossa mente, para o nosso coração, a fim de condicionar a nossa maneira de pensar, sentir e agir, porque nós estamos no meio da sociedade do espetáculo. Ou seja, hoje a gente está, e aqui eu não estou demonizando, eu faço uso, a gente tem que usar isso para a glória de Deus mesmo. A gente está na era das redes sociais, a gente está na era do Instagram, onde todo mundo é professor, todo mundo quer dar aula, todo mundo é o bambambam. Repito, pessoal, não estou demonizando, eu faço uso bastante, mas visando a glorificação de Deus. E essa é uma linha muito fina. O C.S. Lewis ele fala isso. Fala, às vezes nós, no chavão de glorificar Deus, na verdade estamos glorificando a nós mesmos. Agora, quando nós estamos diante de um problema e a manifestação do milagre se manifesta no meio do problema, não tem como a gente roubar agora para a gente. Por quê? Porque a intervenção de Deus é muito clara. Então, por isso que o cristianismo consiste em passar por dificuldades, mas crendo que toda ação de Deus
sem essa de ordinária, extraordinária, é milagre de Deus. E por isso nós precisamos agradecer e glorificar com toda a nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.